Fala pessoal, tudo bem? João Carlos falando com vocês, mais um vídeo do Passe na Banca. A gente vai fazer uma resolução de questão de meteorologia agora. A gente vai falar sobre cálculo de base de nuvem, né? Ou cálculo de nível convectivo, também é conhecido assim. Essa questão pega bastante gente na banca da ANAC, mas é algo muito fácil, é algo muito simples. Então já dá um like aí, compartilhe o vídeo com o pessoal do seu aeroclube, com o pessoal da sua escola de aviação, seus amigos de sala de aula, para eles também pegarem esses macetes que a gente vai passar aqui, tá? Eu vou começar a compartilhar a tela aí com vocês, para a gente poder ver como que funciona, tá? Então, essa questão chegou para mim por Telegram, né? O pessoal lá no grupo do Telegram, inclusive, se você tiver questões para mandar, entra no grupo do Telegram que está na descrição e manda a questão lá que eu gravo um vídeo explicando como que resolve, tá? Então, a gente tem essa pergunta aqui, ó. Uma nuvem de grande desenvolvimento vertical tem sua base a 950 metros. Determine a temperatura do ar a 3.000 metros de altura dentro da referida nuvem. Isso faz toda a diferença. Sabendo-se que a temperatura do ponto de orvalho a 500 metros de altura é 21 graus Celsius positivo. Beleza? Então, vamos lá. Eu fiz o desenho aqui, mas antes a gente precisa falar de uma coisa muito importante, que é o seguinte: gradiente térmico, né? Se você não souber gradiente térmico, você não vai conseguir resolver nada, tá? Então, o gradiente térmico, ele tem três tipos, né? Basicamente ali para você poder calcular as temperaturas com relação à nuvem. Então, a gente tem o gradiente térmico do ponto de orvalho. Esse gradiente térmico, ele é de 0,2 graus Celsius a cada 100 metros. Significa que a cada 100 metros que eu subir ou a cada 100 metros que eu descer, a temperatura do ar vai variar para o ponto de orvalho 0,2 graus Celsius. Beleza? Decoreba, tem que decorar. Gradiente térmico do ar seco, 1 grau Celsius a cada 100 metros. E o do ar úmido, 0,6 graus Celsius a cada 100 metros. Então, decora. GTPO 0,2, GT seco 1, GT úmido 0,6. Né? Basicamente é isso. O menorzinho, o maiorzão e o médio. Né? Menorzinho, maiorzão e o médio. Ou se você quiser inverter a ordem, fica a seu critério. Mais GTPO 02, GTC com 1, GT úmido 06. Beleza? Sabendo disso, eu posso começar a fazer o meu cálculo. Só que para fazer o meu cálculo, eu preciso desenhar. É muito complicado fazer esses cálculos de base de nuvem sem desenhar, né? Eu quero que você entenda que para fazer banca da ANAC, você vai ter o rascunho, você vai ter a tua caneta lá para você desenhar, escrever, anotar. Cara, não tem vergonha nenhuma em desenhar, né? O pessoal tem aquele preconceito que diz assim: você não entendeu? Nossa, eu vou desenhar para ver se você entende. No nosso caso, a gente tem que desenhar, né? Não é uma questão de falta de intelecto, não. É uma questão de facilitar muito a vida. Então, vamos lá. O cara do exercício, né? A questão pergunta o seguinte: eu tenho uma nuvem com base a 950 metros. Eu quero saber a temperatura dentro da nuvem a 3.000 metros de altura. É isso. Ah, como é que eu vou saber? Pô, a única temperatura que ele me dá de referência é o TD. O que é o TD? É a temperatura do ponto de orvalho. No livro de meteorologia, você vai encontrar isso como TD, tango delta, né? Mas eu uso só tango delta, porque eu já sei o que é. Não preciso ficar escrevendo TD duas vezes, né? E para o ar seco, o ar total, vamos chamar assim, que não é o ponto de orvalho, vai usar o tango, né, o TT, lá no livro de meteorologia. Mas aqui a gente vai usar só o tango delta, só o TD. Tem uma característica muito interessante, que eu não sei se você já estudou METAR ou não, né? Independentemente de ter estudado METAR ou não, tem uma coisa no METAR que é muito importante, que vai dar uma referência para nós antes da gente fazer o cálculo, tá? Presta atenção aí. A gente sabe que toda nuvem é um ar saturado. Esse conceito é extremamente importante. Não pula essa parte do vídeo, por favor. Esse conceito vai fazer toda a diferença. Toda nuvem é um ar condensado, um ar que está saturado de umidade, né? Então, os 4% de umidade relativa, naquele ar lá, de umidade relativa não, os 4% de quantidade de vapor d'água permitidos, ou que o ar pode ter, estão satisfeitos, né? Então, é 100% de umidade relativa, tá? O que eu estou querendo dizer? O que isso tem a ver com METAR? Se você for pegar um METAR,
geralmente mais no finalzinho do METAR, tem uma informação, por exemplo, assim, ó, 20/20. O que isso significa? Significa que a temperatura do ar é 20 graus Celsius e do ponto de orvalho é 20, certo? 20 graus Celsius da temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho 20. Vou dar mais um exemplo. Se essa temperatura fosse 20 e do ponto de orvalho fosse 10, eu ia olhar para o METAR e ia falar, beleza, né? A umidade relativa não está muito alta naquele aeródromo. Mas se eu vou pegar um METAR e vejo essa informação, qual é a informação que isso me diz, me conta, né? O que está acontecendo? Está dizendo que a temperatura do ar é igual à temperatura do ponto de orvalho, isso significa que existe saturação, consequentemente, esse ar saturado deve ter formado um nevoeiro, ou pelo menos a umidade relativa está tão alta que a visibilidade vai ser muito reduzida, certo? Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai olhar a base de uma nuvem, a gente vai perceber que o TT, ou seja, a temperatura do ar, sempre vai ser igual ao TD na base da nuvem. Certo? Por quê? Porque houve saturação, houve uma nuvem, a nuvem é um ar saturado. Essa informação é de extrema importância, você tem que sempre se lembrar isso. Base de nuvem, a temperatura do ar é igual à temperatura do ponto de orvalho. Beleza? Então, agora sim, depois de explicar isso, a gente pode fazer as nossas contas. Então, por onde que eu começo, né? Ele falou assim, olha, a nuvem está a 950 metros, mas a 500 metros está 21 graus Celsius. Tá, e daí? Né? O que isso tem a ver? Tem a ver que se eu saio de 500 metros de altura e vou até 950 metros de altura, qual o espaço que eu percorri? Eu percorri um espaço de 450 metros. Certo? Beleza. Por que isso é importante? Porque eu vou ter que calcular quanto foi que essa temperatura do ponto de orvalho perdeu em temperatura para chegar numa certa temperatura 450 metros acima. Certo? E eu tenho o gradiente térmico. E eu estou falando do TD, então o GTPO é o TD. Ou seja, eu vou usar o gradiente térmico do ponto de orvalho para o ponto de orvalho. Então, se é 0,2 graus Celsius a cada 100 metros, como é que eu faço essa conta? A coisa mais simples que tem para se fazer é falar, bom, se é 0,2 a cada 100, então, a cada centena, eu perco ou ganho 0,2. Então, quantas centenas de metros tem aqui dentro? Não é 450 centenas, tá? Então, eu pego esse número e vou dividir por 100. Então, 450 dividido por 100, que é igual a 4,5 centenas. Então, esse 4,5 centenas quer dizer que é esse gradiente térmico vezes 4,5. Não é a cada 100 metros? Então, em 4,5 centenas, é 0,2 graus Celsius a uma centena. Em 4,5 centenas vai dar quanto? Daria para fazer uma regra de 3, mas vamos no basicão, né? Então, é 4,5 centenas vezes 0,2, que é igual a 0,9. Beleza. Então, eu sei que nesse ponto, nesse espaço, eu vou perder 0,9 graus Celsius. Beleza? Beleza, fechou. Não, mentira, não fechou. Então, eu sei que a partir dos 500 metros que eu estava com 21 graus Celsius, eu continuei subindo mais 450 metros, e nessa subida de 450 metros, eu perdi 0,9 graus Celsius, quase 1 grau Celsius. Então, eu estava com 21 e vou perder mais 0,9. Então, 21 menos 0,9. 21 menos 0,9. Opa, não, acho que está certo. Está errado. 21 menos 0,9. 20,1. Então, a temperatura na base da nuvem, temperatura aqui na base da nuvem é 20,1.
Então, aqui é 20,1 graus Celsius. Essa é a temperatura na base da nuvem. Se, por acaso, ele tivesse perguntado qual é a temperatura do ar no ponto de orvalho, qual o TT, perdão, qual a temperatura do ar na base da nuvem, qual o TT na base da nuvem? É 20,1, porque o ponto de orvalho também é 20,1. Eu não disse que na base da nuvem as temperaturas são iguais? Então, era 21, subi e perdi 0,9, fiquei com 20,1 de TD, e a temperatura do ar, nessa altura, também é 20,1. Beleza? Cara, mas e agora? Como é que fica? Porque eu tenho que ir lá para 3.000 metros. Sim, 3.000 metros. Agora a gente vai fazer um esquema parecido. Eu não estava aqui com 950 metros? Opa, peguei a ferramenta errada. Eu não estava aqui com 950 metros de altura? Quanto que eu tenho que subir para chegar lá nos 3.000? Ah, não sei. Então, eu vou fazer 3.000 menos 950, que é igual a 2.050. Quantas centenas isso dá para eu poder fazer minha conta? Então, eu divido isso daqui por 100, que é igual a 20,5 centenas. Eu estou descobrindo as centenas ainda. Então, são 20,5 vezes um gradiente térmico. Qual o gradiente térmico que eu vou usar agora? O 0,6. Porque agora eu estou trabalhando dentro da nuvem. Eu quero saber a temperatura dentro da nuvem. A nuvem é ar úmido. É ar saturado, então eu tenho que calcular pelo 0,6 agora. Então eu estava com 20,1 de ponto de orvalho. Mas a partir desse ponto aqui para cima, não é mais temperatura do ponto de orvalho, agora é temperatura do ar úmido dentro da nuvem. Então é 20,5 centenas de metros vezes 0,6. Certo? Vamos ver quanto que isso daria. 20,5 vezes 0,6, que é igual a 12,3 graus Celsius. Então, quer dizer que eu estava com 20,1. Deixa eu aumentar aqui para ficar maior. Né? Não vou aumentar para ficar menor. 20,1 graus Celsius de ponto de orvalho. Eu subi e perdi mais 12,3. Quanto que dá lá em 3.000 metros? Aí eu pego a calculadora de novo, faço 20,1 menos 12,3, que é o quanto eu perdi nessa subida aí, dentro da nuvem. Vai dar 7,8 graus Celsius. Então, a temperatura dentro da nuvem, a 3.000 metros, vai ser 7,8 graus Celsius. Esse é o nosso resultado, 7,8 graus Celsius. Beleza? Não tem segredo, mas você precisa saber como que funcionam os gradientes térmicos, senão você não consegue fazer. Ó. Então, a resposta aqui é delta. Mais 7,8 graus Celsius. Ainda está positiva a temperatura lá em 3.000 metros. Então, base de nuvem é um cálculo relativamente simples, né? Não é complicado, desde que você se lembre sempre do gradiente térmico e desde que você sempre se lembre de transformar os metros em valores de centena, né? 450 metros dá 4 centenas e meia. Quanto que dá? Quantas centenas tem em 500 metros? 5 centenas, né? 100, 200, 300, 400, 500, 5 centenas. Beleza? Sempre transforme os metros em centenas para saber quantas centenas são, para você poder multiplicar pelo gradiente térmico. PO, ponto de orvalho, ou TD. GT seco, ar seco. GT úmido, dentro da nuvem, 0,6. Beleza? Gente, então se você tiver alguma dúvida aí, se você quiser que eu resolva uma outra questão, se você quiser saber mais coisas a respeito, que você não consegue encontrar as respostas em outros vídeos, entre em contato comigo aí, clica no link abaixo na descrição do vídeo, que vai ter o link para o Telegram. Aí você entra no nosso grupo do Telegram, e daí a gente, Telegram, a gente conversa, bate papo lá, se for o caso, e eu gravo um vídeo, se você quiser, explicando a resolução do exercício que você tem dúvida.
Beleza, então, gente? Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.